Bom, boa noite a todos. Sou Hugo Mizukami e eu quero expressar a minha gratidão a todos que estão assistindo essa live, ou ao vivo aqui, ou o vídeo gravado. Então, eu estou com a meta de realizar uma maratona com um total de 20 lives, de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira, às 19h19, que começou na segunda-feira da semana passada. Então, hoje nós estamos na sexta live. Então, nestas lives, eu abordo temas ligados à promoção da saúde mental e emocional. E quando eu falo de promoção da saúde, o que vem a ser promoção da saúde? Segundo a Carta de Ottawa da OMS, a promoção da saúde é o processo de capacitação de forma que você também possa participar, melhorando a sua qualidade de vida e melhorando a sua saúde através desse processo. E a minha ideia é que eu seja uma dessas pessoas que participe do seu processo de capacitação. E também, segundo a OMS, a promoção da saúde não é uma responsabilidade apenas do setor saúde. Ele vai na direção de um bem-estar global. E esta, sendo a sexta live dessa maratona, temos como tema como lidar com a mágoa. Os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são a ciência, filosofia e a espiritualidade. Então, eu criei também um canal no Telegram para postar conteúdos rápidos das ideias que nós vamos falando aqui durante as lives e também de ideias adicionais que eventualmente surjam, para que eu possa acrescentar o conteúdo dessa live. Então, deixei o link aqui no YouTube e no Facebook. E no Instagram vai ser possível acessar através do post que eu deixei. Então, para quem não conhece o Telegram, ele é similar ao WhatsApp, onde no WhatsApp é possível criar um grupo e incluir várias pessoas, e essas pessoas interagem entre si também. No caso do Telegram é possível criar esses grupos e também é possível fazer essa interação entre os grupos. Mas eu fiz uma coisa diferente, eu criei um canal para que eu pudesse postar os conteúdos de áudio principalmente, e a privacidade das pessoas que entram nesse canal, ela é mantida, ou seja, ninguém sabe das outras pessoas que entraram nesse canal. E além do mais, o caso do Telegram, ele não tem uma limitação de quantidade de pessoas que podem ser conectadas. Segundo o Telegram, é infinito. Então, voltando aqui ao tema de hoje, falando de mágoa, creio que todos nós já passamos por essa fase de dor psíquica, de mágoa. Ou também pode ser que estejamos passando por esse momento agora. E nessa live eu vou compartilhar o meu aprendizado para que você também possa colocar na prática do seu dia a dia. Então, o que eu vou abordar aqui? Vou abordar qual o mecanismo da mágoa, quais são as repercussões da mágoa em nossa saúde e como lidar com a mágoa na prática para amenizar esses efeitos. Então fique à vontade para fazer os comentários, a gente vai acompanhando aqui nas outras telas, tá? Então, o que é mágoa? A mágoa é um sentimento de desgosto, de tristeza, é um sentimento de ressentimento. Acontece quando nós estamos, ou quando nós nos sentimos ofendidos. Acontece também quando alguém nos fere ou causa alguma dor, ou quando alguém não atende às nossas solicitações. Bom, quando eu era uma criança ainda não tinha nem os meus 10 anos de idade, eu costumava passar minhas férias na casa de parentes no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Marília. E uma dessas experiências que eu tive relacionada à mágoa, mas na época eu nem sabia que era isso, ocorreu quando numa dessas viagens, além de passear, eu também aproveitava para ler os gibis, aqueles gibis que tinham do Pato Donald, Tio Patinhas, assim por diante. Acho que nem tem mais hoje, não sei dizer. Então, uma vez, quando eu voltei de uma dessas viagens, eu pedi dinheiro para o meu pai para comprar um gibi. Ele perguntou, para quê? Para ler. E o final é que ele não me deu esse dinheiro.
E eu fiquei ressentido, porque o gibi era tão barato. Bom, eu acho que era barato. Só que naquela época eu não entendia que não tinha dinheiro sobrando para essas coisas supérfluas. E eu tenho certeza que se tivesse algo que eu realmente precisasse, o meu pai iria comprar para mim. Então, a lição aprendida aí é que nem sempre nós recebemos o que nós pedimos, mas sempre recebemos o que nós precisamos. Então, posso dizer que, apesar da limitação financeira da família, nunca me faltou nada que eu precisasse. Tem uma pergunta que surge: toda pessoa que nos fere ou nos causa dor nos provoca mágoa ou ressentimento? Eu li um exemplo disso num livro onde ele falava assim: quando nós vamos ao médico, ou um outro profissional da saúde, por exemplo, um dentista, massagista, e o tratamento, um determinado tratamento provoca dor, nós ficamos magoados com ele? Provavelmente não. Então, por que em algumas situações em que somos feridos ou sentimos dor, ficamos magoados, e em outras situações não? Por que a mágoa acontece? A mágoa acontece porque a pessoa que nos magoou não nos atendeu em nossas expectativas. Ou seja, nós estávamos esperando alguma coisa e recebemos outra. Às vezes a nossa expectativa é muito grande, só que nós não combinamos isso com a outra pessoa para ver se a outra pessoa tem condições de nos atender. Tem um livro aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. O livro chama-se A Matriz Divina, de Gregg Braden. É um livro voltado para a mecânica quântica ou a física quântica. É um livro bastante interessante. Então ele diz que desde os antigos escritos védicos indianos, escritos há mais de 5.000 anos antes de Cristo, e também nos manuscritos do Mar Morto, escrito há 2.000 anos, ele diz que os conceitos convergem, sugerindo que o mundo à nossa volta, não passa de um espelho, que as coisas acontecem em um outro domínio mais elevado, ou as coisas acontecem em um outro domínio, uma outra realidade mais profunda. Tanto a teoria quântica quanto os textos antigos, eles nos levam a concluir que são nos mundos invisíveis que o projeto dos nossos relacionamentos, carreiras, êxitos e fracassos acontecem no nosso mundo visível. Então, primeiro elaboramos no mundo invisível e depois materializamos isso. E isso existe desde antes da história, na época da pré-história, quando ainda existe, né, a pintura rupestre. Só que naquela época, os caçadores eles faziam pinturas nas cavernas, programando o que eles iam caçar. Ou seja, primeiro eles elaboravam o plano, elaboravam o mundo das ideias e depois, através dessa imaginação, eles transformavam aquele intento em algo físico, em algo material. E nós também, quando nós vamos realizar alguma coisa, normalmente nós planejamos primeiro, mentalizamos o que nós vamos fazer, para depois partir para a realização prática. E nada é feito ao acaso. Nada acontece assim. Eu começo a fazer e de repente aparece uma obra de arte. Olha só que obra de arte que apareceu. Não é por acaso que as coisas aparecem. As coisas acontecem primeiro no mundo das ideias, em um outro plano, para depois ser materializado no plano físico. E nesse livro que eu comentei, A Matriz Divina, do Gregg Braden, ele diz que o universo, ou Deus, ou força superior, ou energia do universo, ou o nome que você quiser dar,
Então o universo, ou Deus, nos mostra um espelho quântico com resultados nas nossas crenças. Como assim um espelho quântico com os resultados das nossas crenças? Significa que a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa fúria, o nosso medo, assim como o amor, a misericórdia, a alegria, a compreensão, surgem como espelho quântico para nós. Então, os nossos companheiros de trabalho, colegas de classe, a pessoa com quem nós vivemos, todos mostram alguma coisa de nós mesmos. Eles são os nossos espelhos. E os nossos espelhos no mundo nunca param. Eles estão a todo instante, estão sempre funcionando. E tem um detalhe, esses espelhos nunca mentem. Acho que vocês devem ter já assistido um desenho animado, onde em determinado momento uma pessoa olha para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho fala a verdade. Então os espelhos nunca mentem. Então o que nós encontramos à nossa volta é um resultado do espelho que nós estamos transmitindo. Inclusive, as pessoas que nos magoam também fazem parte do nosso espelho. E o detalhe é que Deus coloca essas pessoas ao nosso lado como um espelho para nos advertir com mais franqueza o que nós precisamos aprender. E o nosso pensamento, ele cria toda essa vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então todo o mundo à nossa volta foi criado através do que nós pensamos, das nossas crenças. As pessoas que nos magoam são pessoas que aparecem de vez em quando. As pessoas que nos magoam são pessoas mais raras no mundo. Imagine se a gente tivesse uma quantidade de pessoas que nos magoam, uma quantidade de pessoas assim, maior do que os nossos amigos, aquelas pessoas que não nos magoam. Aí teria algum probleminha para a gente acertar, né? Então, quando nós passamos por uma situação de mágoa, tudo depende de como nós lidamos com os ressentimentos provenientes dessas mágoas. E ainda nesse livro que eu comentei, A Matriz Divina, do Greg Braden, ele diz que uma vez ele visitou uma comunidade indígena, aquelas mais antigas lá da região da América do Norte, num lugar chamado Pueblo, uma cidade chamada Pueblo, que fica localizado em Colorado, nos Estados Unidos. Então ele fez amizade nessa localidade, ele fez amizade com um descendente de índio. E aí ele colocou o nome fictício de Roberto. E este Roberto, ele tinha uma loja onde ele vendia esculturas, músicas e também bijuterias. Ele era um artista, ele era um artesão. Tudo aquilo que ele colocava ali à venda fazia parte da tradição nativa do povo dele. Séculos antes até mesmo de existir a própria América. Antes da América até ser descoberta. E ele contou uma história bastante interessante. Ele disse assim: o meu bisavô caçava búfalos nas planícies do norte do México. E antes de morrer, ele me deu a sua posse de maior valor. Era a cabeça do primeiro búfalo que ele tinha caçado quando ele era jovem ainda. E depois que o bisavô do Roberto faleceu, essa cabeça do búfalo era a única relíquia que tinha sobrado, alguma coisa física, alguma coisa tangível que tinha sobrado, que ligava ele à herança do passado. E um dia, o Roberto, o descendente dos índios, ele recebeu uma visita de uma dona de uma galeria de uma cidade vizinha. Uma dona de galeria de arte de uma cidade vizinha. Ela ficou encantada com essa cabeça de búfalo. E nisso ela perguntou se poderia usá-la para completar
o mostruário de sua galeria. E ele concordou. E ela levou essa cabeça de búfalo para servir de mostruário da galeria. Depois de algumas semanas, como ele não teve notícias nenhuma daquela moça, ele foi visitá-la. Quando ele chegou na cidade, chegou na galeria, ele não viu nada. A loja tinha se retirado dos negócios. E a dona da galeria não devolveu a cabeça do búfalo. E aí o Greg Braden perguntou para o Roberto: e o que você fez? O que você faria nesse momento? Se a cabeça do búfalo fosse a única relíquia que você tivesse dos seus antepassados? Bom, o Roberto, ele deu uma resposta muito sábia, dentro da simplicidade dele. Ele disse assim: eu não fiz nada, porque ela vai ter que viver com o que ela fez. E muitas vezes a gente ouve pessoas falarem assim: eu perdoo tal pessoa, mas eu não esqueço o que tal pessoa fez. E realmente, perdoar não é esquecer. Perdoar é trazer um significado para aquela ocorrência. Vejam que eu não me esqueci de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu não guardo nenhuma mágoa, nem ressentimento, porque eu entendi o motivo e também a mágoa e o ressentimento deixaram de existir, porque encontrei um significado em tudo aquilo. Então, quando nós entendemos o significado, o sofrimento deixa de existir. Então, quem disse essa frase foi Viktor Frankl. Então, quando o sofrimento, aliás, quando entendemos o significado de um sofrimento, ele deixa de existir. Então, Viktor Frankl, que foi, acho que eu já mostrei outras vezes, Viktor Frankl, ele foi prisioneiro em um campo de concentração em Auschwitz, psiquiatra austríaco que escreveu essa obra, Em Busca de Sentido. Então ele diz que sofrimento deixa de ser sofrimento. Então, de novo, sofrimento deixa de ser sofrimento quando ele encontra um significado. Conferir aqui para ver se está tudo ok. Então, boa noite, Eliette, Aloísio, Elza, boa noite. Boa noite, sintonizada, tia Lourdes, sintonizada, isso aí. Então aqui temos também Luca, Sueli, Rômulo, Rosana. Agora no YouTube eu não consigo visualizar as pessoas que estão conectadas aqui, eu não sei como é que faz. Sei que tem algumas pessoas conectadas, mas eu não consigo visualizar aqui, não me aparece. Bom, boa noite a todos. Seguindo aqui em frente. Então, no livro que eu comentei, esse livro, A Matriz Divina, ele fala que nós temos laços de experiência na vida. Ele fala que o espelho, ele não vai embora, os nossos espelhos não vão embora, enquanto nós não entendermos o significado. E esses laços de experiência, que são os espelhos, eles ficam na nossa vida, eles continuam na nossa vida pelo tempo que for necessário, até encontrarmos o nosso estado mais saudável. E quando nós encontramos o ponto mais saudável, significa que a gente encontrou um equilíbrio, encontrou o significado de tudo aquilo. E nesse ponto nós nos libertamos desse ciclo. E como as crenças hindus, eles afirmam que o nosso karma fica completo. Fechamos esse ciclo do karma. E tem uma frase de Leon Tolstói que ele diz assim: há quem passe por um bosque e só veja lenha para sua fogueira. Da mesma forma, há quem passe pela vida inteira e não veja esses espelhos que estão mostrando o que nós precisamos aprender. Mas como que nós vamos entender o significado? Se nós ficarmos focados só no problema, nós não vamos conseguir entender o significado. Por exemplo, se eu pegar um livro
e colocar bem perto do meu rosto, eu não vou conseguir ler o que está escrito. Se eu abrir o livro e colocar bem perto, eu também não vou conseguir ler o que está escrito. É necessário que eu afaste um pouco para eu poder enxergar o que está escrito. Então, na vida também, para que a gente possa entender melhor o significado de todos os problemas, é necessário que a gente afaste um pouco. É necessário que a gente tenha uma visão mais panorâmica, uma visão do todo. Quando a gente tem uma visão geral da situação, o nosso entendimento com relação àquele problema, ele muda. É importante nós lembrarmos que na nossa vida existem dois lados. Mas não significa que um lado é ruim e o outro lado é bom. Significa que nós precisamos aprender a conviver com os dois lados e termos um equilíbrio desses dois lados. Então, no caso da mágoa, nós temos a tristeza. E o outro lado da tristeza é a alegria. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente. Se não assistiram, eu recomendo. É um excelente filme, é um desenho animado da Disney, da Pixar. E eles mostram através desse desenho como funciona o nosso cérebro, o nosso comportamento, as nossas emoções. Então, esse filme ele foi muito baseado na neurociência. Bastante interessante, vale a pena assistir. Eu já assisti algumas vezes. Então, nesse filme, ele mostra que a personagem Alegria está a todo momento querendo sufocar a personagem Tristeza. E aí está uma crítica no próprio filme, e faz uma crítica para a alegria. Porque tem muitas pessoas que buscam apenas a alegria e não querem, quando a tristeza aparece, ela foge daquela tristeza e quer focar apenas na alegria. Busca a alegria a qualquer custo. E quando a alegria se sobrepõe demasiadamente sobre a tristeza, acontece o desequilíbrio. Então, a alegria em excesso ou a tristeza em excesso causa um desequilíbrio. Fique à vontade para comentar que eu estou acompanhando aqui no Facebook, YouTube e Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique à vontade para fazer aqui. Mas não faz pergunta difícil não, tá? Faz pergunta fácil de responder. E continuando, no filme, a alegria, ela quer sufocar a tristeza. Só que a tristeza, ela é importante existir nos momentos da nossa vida, porque ela promove o consolo, promove o conforto por parte dos outros e cria empatia. Então não existe uma emoção negativa. Todas as emoções que nós temos são positivas. Depende muito de como que nós lidamos com elas. Então é necessário entender quando ocorre esse desequilíbrio. Acho que muitos já devem ter visto aquele símbolo de Yang e Yin. Tem uma bola e um peixe preto com um olho branco e um peixe branco com um olho preto. Então esse símbolo do Yang e Yin, ele traz justamente o equilíbrio. Assim como o claro, o escuro. É necessário existir o claro, é necessário existir o escuro. Por exemplo, nós somos privilegiados aqui no Brasil que temos muito sol e temos também muito escuro. Tem lugares que passam muitos meses do ano no escuro e tem lugares que passam muito tempo só no claro. Então nós somos privilegiados por quê? Porque a luz do sol, ela é importante para nós, que ela produz endorfina, estimula a produção de vitamina D, serotonina, e tudo isso é importante para melhorar o nosso humor. Então esse é o lado claro. E quando o sol vai embora, fica tudo escuro. Quando fica escuro, existe a produção de melatonina.
A melatonina ajuda a gente a relaxar, ajuda a gente a ficar mais sereno, ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Então, por isso que é importante, quando nós formos dormir, que o quarto esteja totalmente escuro. Porque quanto mais escuro, mais melatonina é produzida pela nossa glândula pineal, que fica bem no meio da cabeça. Glândula pineal também é chamada de epífise. Então, através da luz que entra nos olhos, ele chega através dos vários circuitos que tem no cérebro, chega até a glândula pineal, a pineal detecta que escureceu, e aí ela produz a melatonina, que nos traz serenidade, relaxamento, tranquilidade. Por isso que muitas vezes, quando fazemos uma oração, nós fechamos os nossos olhos para poder ter uma produção maior de melatonina. É importante, então, quando a gente for dormir, a gente apagar todas as luzes, inclusive aquelas luzinhas que ficam acesas, aqueles de stand-by de TV ou de... Hoje não tem mais aparelho de DVD, mas existia também algum rádio relógio que fica iluminando o quarto. Então, quanto mais escuro ficar, melhor, para dar um sono mais tranquilo para nós. Então, por isso que é importante ter o claro e ter o escuro. No caso também, o negativo é ruim? O negativo não é ruim. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Uma pilha. Uma pilha tem o negativo e tem o positivo. Se na pilha só tivesse o lado positivo, ele não funcionaria. É necessário ter o positivo e o negativo. E é o equilíbrio disso que vai proporcionar que tenhamos energia. Então nós não devemos apenas tentar eliminar a tristeza em si. É preciso conhecer em profundidade essa tristeza. Eu fiz um curso, não sei se vocês conhecem o Haroldo Dutra Dias, eu fiz um curso online com ele, de autoconhecimento e serenidade, e nesse curso ele fala uma coisa bastante interessante com relação à tristeza. Então, quando a tristeza ou quando a mágoa vem para nós, quais são as perguntas que nós devemos fazer? Geralmente, quando a tristeza vem, quando a mágoa vem, é porque a gente perdeu alguma coisa. Então, a primeira pergunta: o que foi perdido? É necessário a gente refletir o que a gente perdeu nessa situação. E o que a gente perdeu? A segunda pergunta: o que a gente perdeu é realmente necessário? É necessário a gente recuperar o que foi perdido? E a terceira: é possível recuperar o que foi perdido ou substituir o que foi perdido? Então tem umas perguntas interessantes para que nós possamos refletir no nosso dia a dia. Então às vezes a vida tira algo de nós para colocar algo melhor no lugar desse algo que foi retirado. Só que para isso é necessário a gente reorganizar a vida. E é importante a gente verificar também quando a gente perde algo, quando a gente fica magoado ou apegado a alguma coisa que a gente perdeu, é importante a gente procurar entender se não está sendo fechado um ciclo para começar o novo ciclo. Porque às vezes quando perdemos alguma coisa, ficamos focados naquilo que a gente perdeu, ficamos focados lá no passado e não vemos que tem um futuro pela frente. Então é importante para a gente receber o novo ciclo, é importante a gente se desapegar do ciclo anterior. Então aí cabe o exercício do desapego. Se tem algum comentário, tá tudo ok. Márcia, sintonizada também. Oi, mãe. Sintonizada. Boa noite, Irene. Agora, a mágoa. A mágoa, ela é um desequilíbrio causado por um excesso de tristeza. Só que tudo em excesso causa um desequilíbrio. O que a mágoa, que é a tristeza em demasia, o que a mágoa traz para nós?
estudos através da psicossomática, através da psiconeuroendócrino-imunologia, essas pesquisas científicas trazem, é que a mágoa, ela é uma das causadoras do câncer. Além de outros elementos que podem causar câncer, a mágoa também é um dos elementos que podem causar câncer. Então, o ressentimento ou a mágoa é uma lembrança contínua do passado. Se nós pegarmos uma água, a água é saudável, vou até tomar um pouco aqui. Então a água é saudável. Mas o que acontece se eu deixar essa água parada por alguns dias, alguns meses? Essa água muito provavelmente vai estragar. Então, para que essa água não estrague, é necessário que eu sempre esteja reciclando essa água, fazendo ela movimentar. Então, o que é a mágoa? Deixa eu tirar isso da frente, talvez esteja atrapalhando. Então, o que é a mágoa? A mágoa é uma má água. Quando a gente deixa a tristeza ficar por muito tempo conosco, ela vai acumulando energia parada, vai deixar de circular essa energia em nós, e aquela energia ela vai causar algum desconforto, alguma anormalidade no nosso corpo físico. Então o câncer vai atuar em um ponto fraco onde nós temos no nosso organismo. E as contrariedades e os reveses da nossa vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação de algo que nós cometemos. Então muitas vezes nós realizamos alguma coisa no passado, alguma coisa que afetou alguém, e no presente nós estamos expiando o que nós fizemos no passado. O que significa expiar? Expiar significa nós passarmos pela mesma experiência em que fizemos alguém passar em um momento anterior. Agora, se nós não encontramos isso nesta vida, vamos encontrar nas vidas anteriores. É o que Dalai Lama fala no livro. Deixa eu mostrar aqui. Dalai Lama fala nesse livro, A Arte da Felicidade. Então, nesse livro, A Arte da Felicidade, ele diz assim que quando nós perdemos alguma coisa e vamos procurar e não encontramos isso em uma sala, a gente deve buscar em outra sala. Então, da mesma forma, quando nós não encontramos a fonte nesta encarnação, temos as outras encarnações anteriores nos trazendo essa fonte. E de que forma que nós vamos saber se está nessa vida ou em outra? Através das tendências, das coisas, dos espelhos que aparecem na nossa vida. Esses espelhos que aparecem na nossa vida servem para nos mostrar o aprendizado que nós devemos ter. Então, todos os espelhos que aparecem na nossa vida são elementos didáticos que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos aprender. Só que quando nós ficamos revoltados com uma situação, temos dificuldade em aprendizado. Então tem uma frase que diz assim: uma criança dócil não aprende a lição mais rápido do que uma criança rebelde. Então, quando nós ficamos rebeldes, irritados com alguma situação, demoramos mais tempo nessa situação e demoramos mais para aprender o ensinamento. Então, agora eu vou comentar um outro livro, quase no final dessa live. Nesse livro aqui, Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Deixa eu mostrar mais para baixo aqui, para pegar todas as câmeras, assim. Nesse livro, Mãos de Luz, ela conta a experiência de uma pessoa que está passando por uma psicoterapia, e é um momento que essa pessoa está motivada a melhorar. Porque ele imaginava que existia um círculo de pessoas mentalmente saudáveis e um outro círculo de pessoas emocionalmente doentes. Então ele achava que tinha dois grupos separados. Só que ele achava que ele estava nesse grupo do círculo dos emocionalmente doentes. Ele queria saber o que ele estava fazendo errado
para corrigir e poder entrar no círculo dos mais saudáveis. E uma pergunta que ele fez é: quanto tempo vai demorar para eu sair desse o círculo dos emocionalmente doentes para ir para o círculo dos emocionalmente saudáveis? Aí o terapeuta perguntou: quando nós paramos de nos exercitar? E o exercício emocional é a mesma coisa, deve acontecer o tempo todo. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm uma ideia muito clara para onde ir, mas elas querem chegar em algum lugar e o mais rápido possível, mas não sabem onde que é. Quando nós estamos em um lugar, precisamos saber para onde nós vamos. Não sei se você já recebeu alguma ligação de alguém que está perdido em algum lugar. Você recebe a ligação de alguém e a pessoa fala assim: olha, eu estou perdido, não consigo chegar aí. Como é que eu faço para chegar? Como é que eu faço para chegar, por exemplo, na sua casa? Qual a primeira pergunta que você vai fazer? Aonde você está agora? Porque se você não souber aonde a pessoa está, não tem como explicar como que a pessoa chega até a sua casa. Da mesma forma, é importante, para chegar em algum lugar, emocionalmente, é necessário a gente saber em que lugar que a gente está emocionalmente. É necessário a gente entender a situação, compreender a situação, mas não focar no problema, buscar uma visão mais ampla da situação, entender os dois lados, fazer um equilíbrio, uma homeostase dessa situação. Então a primeira meta não é terminar, mas nós nos fortalecermos nessa experiência. Então a primeira meta não é chegar, mas sim nós fazermos um movimento em alguma direção. Sairmos daquela situação, fazer aquela energia circular. Então lembrem da água. A água precisa estar em movimento. Um exemplo disso é o Mar Morto. O Mar Morto, ele é um resultado de um mesmo rio. Tem um rio Jordão, que ele passa pelo Mar da Galileia, só que o Mar da Galileia recebe essa água e libera essa água. A água está sempre em movimento. Agora, o Mar Morto não, ele recebe a mesma água, só que ele não libera para ninguém, deixa aquela água parada. Por isso é chamada de Mar Morto. Nós, da mesma forma, se nós deixamos uma energia parada em algum lugar e não fazemos um movimento para circular essa energia, aquela energia vai nos afetar de alguma forma, mentalmente ou fisicamente. Tá travando muito, Lu? Poxa, tá no YouTube? Deixa eu conferir. Aqui parece que o sinal de internet tá bom hoje. Estou testando aqui. Na sexta-feira não estava legal, mas hoje parece que está bem. E esse vídeo também eu pretendo editar e depois publicar no Facebook e publicar no YouTube. Então vou fazer toda essa parte de edição também. E alguém tem algum comentário para fazer? Que já estamos com aproximadamente aí 45 minutos de live, né? Já encerrando. A luta aqui no Insta. Muito bem. Ok. Então, fazendo um resumo do que a gente falou hoje, a questão da mágoa, eu ia comentar 3 coisas, né? Então, qual o processo da mágoa? Qual é o mecanismo dela? Então, quando nós ficamos magoados, significa que nós perdemos alguma coisa, alguém nos irritou com alguma coisa, alguém não nos atendeu nas nossas necessidades. Então, quando chega nessa situação, é importante a gente lembrar que o outro é o nosso espelho, assim como explica a física quântica. O que a mágoa pode provocar em nós, em termos de saúde? Se a mágoa ficar persistindo por muito tempo, nós não deixarmos a mágoa ir embora, ela vai provocar em nós uma doença em algum ponto do nosso organismo. E essa doença, normalmente, ela é refletida em forma de câncer. Então, isso através dos estudos da psicossomática e através da neuroendócrino-imunologia. E a outra pergunta é: como lidar com a mágoa? Como amenizar esses efeitos da mágoa? É procurar entender o porquê que aquela mágoa está existindo. Porque geralmente a mágoa
ela acontece por algo que nós não aceitamos. Então é importante a gente parar para perceber por que nós não aceitamos. Ao invés de colocar a culpa na outra pessoa, nós procurarmos em nós mesmos. O próprio Dalai Lama, ele fala nesse mesmo livro, A Arte da Felicidade, que mentiam para ele. Foi a pergunta que Howard Cutler, que é o psiquiatra que o entrevistou para esse livro aqui, o Howard Cutler perguntou por que as pessoas mentem. E o Dalai Lama respondeu que as pessoas mentem, inclusive para ele. E ele fala assim, é muito provável que as pessoas mentem para mim porque eles acham que eu não sou confiável o suficiente. Então ele não coloca a culpa na outra pessoa, ele busca em si o que nele precisa melhorar para que as outras pessoas não mintam para ele. E nós também, quando nós ficamos magoados, é importante a gente procurar em nós o que é que provocou essa mágoa. Não buscar a fonte fora de nós, e sim buscar a fonte dentro de nós. É importante, uma dica que é até dita aqui pela mecânica quântica, pela física quântica, que para nós percebermos isso dentro de nós, aparecem na nossa vida os espelhos. Então os espelhos mostram para nós o que é que nós temos que olhar dentro de nós. Quero agradecer a todos que participaram dessa live. Espero que essa live, durante o tempo dessa live, eu tenha podido acrescentar algo útil para você, algo útil na sua vida. E você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário para ver se esse conteúdo está te ajudando ou não. Lembrando que eu vou fazer 20 lives. Então hoje foi a 6ª live, nós vamos ter ainda mais 14 lives pela frente. Então todos acontecem de segunda a sexta, às 19h19. E cada dia eu abordo um tema diferente. Então curta, compartilhe, fique à vontade para divulgar esse trabalho. Curtidas, obrigado pelas curtidas. Obrigado, Lu. Obrigado, Pan. Que pena, né? Chegou no final. Amanhã tem mais, às 19h19. Estaremos aí com um tema diferente. Muito obrigado, acrescentou muito. A tia Lourdes falando. Sim, acrescentou muito a mim. Obrigado, Pan. Escreveu. Obrigado, amei. Cheguei no final. A Pan falou, amanhã não perco. Obrigado, Pan. Bom, muito obrigado, pessoal. De novo, gratidão a todos vocês. E espero vocês amanhã na minha próxima live. Boa noite a todos.